Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, sou professor da UTFPR. A gente está continuando o nosso curso de Ciência de Dados 2, ou Ciência de Dados aplicado a dados não estruturados. E agora a gente entra num módulo que a gente vai falar bastante de questões relacionadas com processamento de linguagem natural. A gente já fez uma introdução sobre isso no comecinho da disciplina. As partes repetidas eu vou passar rápido nesse vídeo, né? Se vocês precisarem relembrar alguma coisa, podem voltar para o vídeo de introdução. Mas agora a gente começa a se aprofundar um pouco mais em detalhes de processamento de linguagem natural. E aí, relembrando, o grande problema em processamento de linguagem natural é basicamente a ambiguidade que a gente tem na nossa língua. Né? Por exemplo, nessa frase aqui, como entender que estrela aqui provavelmente se refere a uma estrela de cinema ou uma estrela da música e não a uma estrela do céu, né? Que estaria se casando com um astrônomo. Então, isso é um desafio que é muito difícil para o computador uh, processar e para o computador entender essas diferenças. E o processamento de linguagem natural é a área da ciência que usa computação, inteligência artificial e linguística computacional para tentar resolver esses problemas, para tentar fazer com que os computadores consigam interagir com a linguagem natural humana. Né? Em particular, como eu disse antes, a gente está preocupado em processar uma quantidade grande de informação, ou uma quantidade grande de texto, para que a gente consiga ter modelos mais eficientes, que a gente consiga ter uma compreensão melhor do que está por trás. E também porque, se for uma quantidade pequena de texto, a gente consegue contratar pessoas para fazer. E aí eu falei de diversos desafios também, né, como é difícil entender a linguagem, diversos problemas relacionados. Dei exemplos de diversas aplicações, diversos investimentos frequentes da indústria para construir produtos que são capazes de entender a linguagem humana, interagir com humanos através de linguagem, mesmo em busca. Um grande marco também foi o Watson ganhando o programa do Jeopardy nos Estados Unidos. E eu falei também que frequentemente o que a gente quer fazer é transformar texto em coisas mais estruturadas para que a gente consiga extrair mais informação, a gente consiga obter conhecimento a partir disso. Né? Então, se eu tenho relatórios policiais, bom, é difícil para o computador processar e dizer se está aumentando ou diminuindo a quantidade de crimes. Mas se eu extraio onde aconteceu o crime, o que foi feito, né, e coloco isso de forma estruturada, aí sim eu consigo gerar conhecimento, saber se está aumentando a quantidade de crime, onde que os crimes estão acontecendo, etc. Falei também de diversas sub-áreas do processamento de linguagem natural e como essas coisas estão avançando ao longo do tempo. Né? Então esse slide resume bem isso. É um slide muito interessante, mas eu falei também que muitas coisas que, quando esses slides foram construídos, ainda estavam em progresso médio, hoje em dia já estão muito avançados, estão mais aqui para a arinha verde, né? A gente já tem coisas funcionando e implementadas. E mesmo as coisas que estavam no vermelho aqui, hoje em dia, com os sistemas de uh, deep learning, e as técnicas novas de processamento de linguagem natural, a gente também está trazendo muitas dessas coisas para o lado amarelinho e para o lado verde. E uma coisa que é importante, que a gente vai discutir bastante, que é muito importante de entender, é que, em geral, quando a gente fala de processamento de linguagem natural, é, independente da técnica, isso também se aplica quando a gente constrói redes neurais profundas, é só que a abordagem é diferente, mas isso também se aplica a como a gente faz no nosso próprio cérebro. A forma como a gente ou o computador faz para processar linguagem é, primeiro, processa as partes mais simples, então primeiro entende onde começou, onde terminou uma palavra, tenta entender qual o tipo de variante daquela palavra, né? Tenta entender qual a função daquela palavra na sentença, se aquilo é um verbo, se aquilo é um adjetivo, depois tenta entender o que aquilo está se referenciando, qual é a ação, ou qual é a pessoa, qual é a entidade
que está associada com aquela palavra, aquele conjunto de palavras, para, no fim, realmente entender o que o texto está falando, o que a pessoa está falando. Então, é exatamente assim que a gente faz em processamento de linguagem natural tradicional. É assim que a gente faz no nosso cérebro. A gente tem níveis diferentes de neurônios para reconhecer cada um desses tipos de coisas. E essas coisas são também classificadas hierarquicamente dessa forma. Isso também acontece para a visão e para outros processos do cérebro também. E mesmo quando você fala de uma rede neural profunda, você vai ter camadas e camadas diferentes vão capturar partes diferentes desse problema. Então, isso é uma coisa bem comum, independente da técnica. Mas, basicamente, para a gente chegar no topo daquela pirâmide, isso é muito difícil. A gente realmente conseguir entender linguagem e a gente conseguir entender linguagem a ponto de conseguir classificar coisas, conseguir criar coisas, conseguir transformar textos, traduzir textos. A gente ter esse conhecimento profundo da linguagem dentro do computador é muito complexo. Por quê? Porque a gente precisa de bastante conhecimento da linguagem. Além disso, a gente precisa de muito conhecimento sobre o mundo, né, para ajudar a entender como que as coisas são faladas, o que está sendo falado e o que é válido e o que não é válido nas diversas possibilidades de se entender de uma determinada sentença. Então, a gente precisa de combinar essas duas coisas, né, para contextualizar, para entender realmente o que foi dito. E isso é muito difícil, né? A gente tem mecanismos para tentar fazer isso, para tentar capturar a linguagem, tentar capturar conhecimento sobre o mundo, diversas coisas que a gente faz com isso, mas combinar e criar uma ferramenta eficiente combinando essas coisas ainda é muito difícil, é um desafio muito grande e a gente ainda não tem soluções totalmente adequadas para isso. Mas, para nossa sorte, a gente, na verdade, consegue fazer coisas muito parecidas, mas de uma forma mais simples, ou usando força bruta. E que se a gente analisa uma quantidade muito grande de texto e a gente constrói modelos probabilísticos que tentam dizer qual a probabilidade, por exemplo, da palavra maison ser traduzida do francês para o inglês na palavra house. A gente consegue construir modelos probabilísticos, modelos de machine learning, de redes neurais, que conseguem capturar essas diferenças e dar um resultado que existe uma probabilidade alta para essa tradução, né? E, de repente, uma probabilidade baixa para traduzir como mansão no inglês. É um problema parecido, traduzir l'avocat général do francês para o inglês, de repente um sistema poderia achar que traduzir isso como o avocado geral seria razoável. Mas aqui a gente está falando de advogado e aqui a gente está falando de, de abacate, o que não é razoável. Então a gente tem que ter um sistema que perceba isso e dê uma probabilidade baixa para essa tradução específica. E aí a gente consegue construir esses sistemas probabilísticos usando características simples do texto, que a gente também vai ver ao longo da disciplina. Então a gente tem esses dois componentes. A gente consegue tentar escalar aquela pirâmide, tentar entender as coisas passo a passo, mas a gente também consegue resolver diversos problemas numa estratégia mais simples. Agora eu vou falar um pouco da questão de subir essa pirâmide e nas próximas aulas, também um pouco no final dessa aula, falar um pouco de outras alternativas para resolver esses problemas. Então aqui a gente subindo aquela pirâmide, a gente passa por questões mais simples, né? Por exemplo, tokenização, que a gente já viu em outras aulas, análise morfológica, que a gente também já viu, e vai subindo nessas escadinhas e coisas cada vez mais complexas. Então aqui eu vou cobrir algumas dessas coisas, dar um pouco mais de detalhes. Tokenização a gente já cobriu na parte de recuperação de informação, mas é encontrar os componentes básicos, né, de uma frase. A gente já viu que tem diversos problemas, línguas diferentes têm conceitos diferentes de palavras,
saber quando dividir, quando não dividir uma palavra que é composta, são desafios muito grandes. A questão de análise morfológica é que quando a gente tem prefixos e sufixos nas palavras, e esses prefixos e sufixos, em geral, nos dão muita informação sobre o que aquela palavra quer dizer. Né? Se eu digo infelizmente, né, o prefixo in indica que o sentido é o oposto, né, do sentido original da palavra. Então, essa análise morfológica pode trazer muita informação sobre o sentido das palavras e das expressões. Então, esse tipo de análise pode estar lá no seu processo, na construção do modelo que você quer. E coisas frequentes que a gente usa é stemming e lematização, que eu também falei na parte de recuperação de informação. E aí, se a gente sobe mais um degrau, a gente começa a tentar entender qual que é a função daquelas palavras, mas no contexto da frase. Né? E aí, uma coisa importante é o que a gente chama de POS tagging, ou Part of Speech tagging, que é categorizar as palavras como substantivo, verbo, adjetivo e etc. Então, entender as funções daquelas palavras ali dentro do texto. E aí agora vamos falar um pouco mais sobre esse problema e algumas soluções possíveis para isso. Essa questão de partes de linguagem, né, é estudada já há muito tempo. Aristóteles, que é o grande classificador da humanidade, já discutia isso, já propunha coisas, isso 300 anos antes de Cristo. Mas foi o Dionísio de Alexandria que organizou mais e inventou, ou sei lá, propôs classes para as palavras que são bem parecidas com o que a gente usa hoje em dia. Né? Então, ele que começou a propor substantivo, verbo, artigo, etc. E aí, dentro desses mundo de classes, é interessante que a gente pode dividir essas classes, ah, ou pelo menos algumas delas, em classes abertas e fechadas, em termos de quão estáveis elas são na linguagem. Aí, por exemplo, a gente pode chamar de classes abertas coisas que mudam com bastante frequência. Por exemplo, substantivos frequentemente são alterados e são inventados na língua. Né? Então, cada nova tecnologia vira um substantivo diferente. Cada novo animal que a gente descobre recebe um nome diferente. Né? Isso também acontece com adjetivos, né, e advérbios, também mudam com frequência. Né? A língua é bem maleável, a gente está sempre adicionando adjetivos. A gente pode falar, isso é googlável, que isso pode ser encontrado no Google. Então, essas coisas a gente sempre está inventando e adicionando na língua. Com verbos já é um pouco mais difícil, a gente tem verbos que a gente cria, né? Por exemplo, googlar é um, um verbo que a gente adicionou frequentemente, mas a gente tem verbos mais básicos da língua, como ser, é, ter, e verbos mais que a gente usa funcionalmente também em composição com outros verbos, esses são mais difíceis de mudar e aí fazem já parte da classe que a gente chama de fechado, né? Que aí também tem os conjuntivos, os artigos. Né? Então, por exemplo, a gente não tende a inventar novos artigos ou novos conjuntivos com frequência. A gente está num processo agora de talvez tentar criar no português pronomes neutros com relação ao gênero. Né? Seria legal se isso acontecesse, mas a gente ainda não está lá. E porque é, os pronomes estão nessa classe fechada, que tem muita dificuldade de mudar. Então isso é complicado. Então é muito mais fácil a gente se acostumar a usar o termo presidenta do que a gente criar um novo pronome. Algumas coisas não são tão maleáveis na linguagem e demoram a se adaptar
na nossa cultura ou as necessidades dos tempos modernos. E aí é basicamente isso, né? A gente tem esses dois tipos de classe, aí algumas são abertas, outras fechadas. O que influencia para a gente, né? Isso são características da linguagem, né? A gente não tem como influenciar isso, né? Isso é um problema que existe e a gente tem que tratar. E aí, para a gente, o que é mais preocupante é, sobretudo, a classe aberta, né? Porque, em geral, são palavras que vão aparecer e se o seu modelo não sabe classificar essas palavras, você vai ter problemas, né, à medida que seu sistema vai envelhecendo. Mas vamos lá, e qual é o grande problema nisso, da gente encontrar a função das palavras nas frases, a gente fazer esse POS tag? Por que isso é um problema que é difícil? Aqui um exemplo, no inglês, a palavra back, aí veja que ela pode, dependendo da frase que ela é colocada, ela pode ter uma função completamente diferente. Por exemplo, aqui ela é um adjetivo, aí esses símbolozinhos aqui é bem fácil, depois eu posso mandar um link dessas representações, isso não é tão importante, mas são representações padrão para dizer o que é um adjetivo, aqui o que é um substantivo, aí esse é o símbolo, aqui é um verbo, não, aqui é um verbo, e aqui é um verbo e aqui é um advérbio, se não me engano. Mas aí dá para vocês verem que a palavra back foi usada com sentidos completamente diferentes nessas frases. Agora, como que você constrói um sistema que consegue identificar que back pode ter um POS tag diferente dependendo do contexto? Mas vamos ver quão difícil realmente é esse problema. Se a gente usa, por exemplo, um POS tag atual, não é, baixa na internet, usa uma ferramenta para fazer esse processamento, quanto a gente espera, qual a acurácia que a gente espera de um sistema desse? Hoje em dia essa acurácia é muito alta, assim, acima dos 97%. Então parece que o problema é fácil, né? É isso. Bom, na verdade não. Porque essa acurácia, na verdade, ela esconde o fato de que esse problema é meio que dividido entre situações onde é muito fácil determinar qual que é a função e situações que são muito difíceis de determinar qual a função. E mesmo com 97% de acurácia, os erros estão sendo nesses problemas que são muito difíceis. E esses problemas que são muito difíceis, em geral, eles podem determinar se o seu sistema vai funcionar ou não. Então, na verdade, é mais complicado do que parece. E essa questão do, de por que parece fácil é porque realmente a grande maioria das classificações são simples. Porque você pode usar algoritmos, estratégias bem simples para resolver esse problema. Por exemplo, a gente pode classificar uma determinada palavra simplesmente com qual é a tag mais frequente que é atribuída àquela palavra. Então, se é uma palavra, por exemplo, o back do slide anterior, se a gente vê no nosso corpus anotado, que foi anotado por profissionais lá, aí cada palavra, qual a função que ela está seguindo, se a gente vê que o back foi anotado com mais frequência como verbo, e a gente constrói um classificador que simplesmente, toda vez que vê back, classifica como verbo, a gente consegue ter números altos assim, próximos de 90%. Porque com muita frequência a gente usa palavras que têm uma tag muito mais frequente do que outras, né? Por exemplo, se a gente fala dos artigos, os artigos é muito fácil, não tem ambiguidade nos artigos. E a gente usa artigo bastante no texto. Então isso acaba deixando essa falsa impressão de que a nossa qualidade está alta, mas é porque a gente tem muitos casos de problemas que são fáceis. E aí o desafio realmente fica para resolver os problemas mais difíceis. E uma forma de enxergar essa dificuldade do problema é analisando os casos que são ambíguos, né? Que exatamente são os casos difíceis. A gente obteve uma acurácia alta porque tem muitos casos que não são ambíguos,
Mas o problema está nos casos ambíguos. E se a gente vê nesse corpus, dá para perceber que cerca de 11% dos tipos de palavras, né, das categorias de palavras, são ambíguos com relação ao POS. Só que essas palavras tendem a ser usadas com bastante frequência. Então, por exemplo, that é uma palavra que vai ser ambígua, né? E é uma palavra que é usada bastante também. Então, você tem que 40% dos tokens acabam sendo ambíguos, né? Porque aqui a gente está vendo a porcentagem das palavras, mas como a gente tem palavras ambíguas que são usadas com mais frequência, é, a gente chega a 40% dos tokens num determinado texto que vai ter um certo grau de ambiguidade para o classificador identificar qual é a figura de linguagem. E que tipo de mecanismo, que tipo de artifício a gente pode usar para tentar identificar melhor qual é a função das palavras nas frases? Uma coisa é a gente usar o conhecimento das palavras ao redor. Então, se a gente acha que a palavra anterior é um, um substantivo, por exemplo, provavelmente essa informação vai ajudar a gente a classificar a próxima palavra. Por exemplo, aqui, Bill, sol, né? A pessoa Bill, viu. Mas Bill também é um verbo, né? Mas o que seria mais razoável para a gente classificar a palavra Bill? Seria mais razoável classificar como um, um substantivo, porque a gente viu que depois apareceu um verbo. Outra, outra coisa, as probabilidades das palavras, né? A frequência com que determinadas tags são usadas em determinadas palavras. Por exemplo, a palavra homem é raramente usada como verbo, né? No português eu acho que nunca é usado, ou no inglês como mais flexível, às vezes se usa a palavra man como verbo, mas é uma coisa rara, então provavelmente a gente não vai fazer essa classificação de homem como verbo, e a gente vai classificar como um substantivo. E acaba que o mais útil, o que captura a maior parte dos casos, como a gente já viu, é realmente a frequência da tag, né? Mas aí, para resolver os problemas difíceis, a gente precisa de mais informação. Aí, se a gente cria um modelo simples de classificação, simplesmente usando a informação da palavra, a gente usa prefixos, sufixos, e entender como que foi, como estava a caixa da palavra, talvez adicionar algumas coisas como entender como que as palavras estavam organizadas com pontuação e etc. Só usando esse tipo de informação simples, né, de construção básica das palavras, a gente consegue já fazer um classificador com uma acurácia bem alta, né, sobretudo nas palavras que já foram vistas, né, e nas que não foram vistas aí tem mais problemas, mas a gente já consegue obter uma qualidade razoável. E é isso exemplificado aqui nesse modelo, né? Se a gente faz uma baseline bem simples, só considerando as palavras, features muito simples, a gente consegue esse tipo de acurácia. Se a gente começa a tentar ver o contexto e não analisar só uma palavra, mas também as palavras que apareceram antes, a gente consegue umas classificações melhores. Se a gente começa a adicionar ainda mais informação, ver as palavras antes, ver as palavras depois, e começa a flexibilizar isso, a gente vai aumentando a nossa acurácia até hoje em dia conseguir classificadores que conseguem atingir cerca de 97, 98% para as palavras conhecidas e até 90% para as palavras não vistas na fase de treinamento. Mas aí, o quanto que a gente consegue melhorar em cima disso? Bom, na verdade a gente não consegue passar dos 98%, porque esse é o limite de humanos. Nem dois humanos diferentes vão entrar em acordo para chegar a 100%. Então, isso é um problema da nossa linguagem, né, do entendimento diferenciado da linguagem entre humanos. Então, a gente, na verdade, nunca conseguiria chegar a 100%, porque até se a gente usa um determinado corpus anotado
e a gente faz um classificador que chega a 100%, na verdade aquele 100% é falso, porque se você pegar outra pessoa para anotar aquele corpus, a anotação vai ser diferente, o seu 100% não vai mais ser 100%. Então o limite dos sistemas está ali por volta do 98%. Então agora subindo na nossa escadinha, né, o que a gente faz num nível acima do POS Tagging? Como que a gente usa essa informação agora para extrair coisas de mais alto nível? Uma coisa que a gente faz com frequência na parte de extração de informação é, por exemplo, tentar extrair todas as menções de ações, né, que pessoas fizeram, coisas que pessoas fizeram dentro de um texto. Mas como que se constrói, como que você sabe o que extrair desse texto, né? Como que você sabe o que determina uma ação? Em geral, uma ação vai ser caracterizada como um, um artigo, um pronome e um verbo. Por exemplo, né? A pessoa fez alguma coisa. Então você pode construir esse tipo de padrão e pedir para o sistema, isso é chamado de chunking, né? Você constrói esse padrão e pede para a sua biblioteca buscar todas as coisas que atendem a esse padrão. E aí com isso, por exemplo, você pode extrair as ações que foram realizadas, os procedimentos que um médico realizou e diversas coisas desse tipo. Então esse é um tipo de processamento de mais alto nível que a gente consegue fazer. Então esse é um tipo de parsing simples ou raso. E esses processos eles são comuns em sistemas de extração de informação, né? Que você tem um texto simples e a gente quer a informação estruturada no final, né? Então a gente faz o POS tagging e né, a gente faz detecção de identidade também e a gente chega a palavra, a sentenças já a partir desse chunking para a gente identificar as relações. Então essas coisas que eu acabei de falar seriam comuns num sistema de extração de informação. Outro processo de mais alto nível é o processo de parsing completo, né? Chunking é um parsing raso, a gente pode fazer um parsing mais completo, que é criar a estrutura hierárquica da representação de uma sentença. Então, por exemplo, aquelas coisas que a gente estuda no começo da nossa educação, né? Transformar as coisas em sujeito, predicado, e tem as partes lá do predicado. Então, todas essas coisas a gente consegue colocar numa estrutura hierárquica e isso pode ser útil para o seu sistema de processamento de linguagem natural. Em geral, quando se faz classificação, o reconhecimento, esse tipo de coisa não é tão útil, mas, por exemplo, se você quer fazer sumarização de coisas, reescrever, né, parafrasear texto, ou mesmo fazer tradução de texto, esse tipo de compreensão dessas estruturas pode ser útil no seu sistema. E aí, um nível um pouco mais alto é a análise semântica, entender realmente o que as palavras estão querendo dizer. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma base de conhecimento e tentar casar palavras nessa base de conhecimento para a gente entender em que região dessa árvore ou dessa base de conhecimento a gente está falando, a gente está tratando no texto. Uma coisa frequente que a gente faz em análise semântica é desambiguar palavras, né? Então, se a gente não sabe se mouse se refere a um animal ou objeto, né? Veja que isso é um conhecimento muito além da função de mouse na linguagem, né? A gente sabe que é um substantivo, mas qual dos substantivos, né? Então, agora a gente já está partindo para o conhecimento. Uma ferramenta que pode ajudar bastante nessas questões de desambiguação, entender o significado das palavras, é uma ferramenta que chama WordNet, que é um dicionário, um thesaurus, que tem todas as palavras da língua inglesa, aí tem isso para português também, mas aí tem os relacionamentos das palavras, como quais são sinônimos, quais são antônimos, quais são conceitos mais gerais e mais específicos do que outros. Então tem todo um relacionamento de como as palavras estão organizadas e pode ser muito útil num processo desse de entender o que a palavra quer dizer, entender quais outras palavras poderiam dizer a mesma coisa e etc.
Outro processo importante que eu costumava cobrir nesse curso, mas acabei tirando esse semestre, mas é o processo de reconhecimento de entidade nomeada, né? Hoje em dia tem ferramentas para isso, mas é você definir, por exemplo, se você tem a palavra Apple no texto, né? E se esse Apple se refere à empresa Apple, né? Ou se a gente tem é, é, Microsoft escrito como MS ou escrito por extenso, a gente identificar que a gente está se referenciando à mesma entidade. Então, isso é um processo que chama reconhecimento de entidade nomeada, que é bem comum também em, em análise de texto. Outra coisa que costuma dar dicas semânticas sobre palavras e sobre composição de palavras é a gente analisar enigramas e colocação. A gente vai ver algumas coisas relacionadas com isso, para a gente ver palavras que aparecem sempre juntas, e isso também dá uma noção de qual o uso e qual a intenção do uso daquelas palavras. Eu falei também a importância de a gente ter bons corpos, né, e todo o processamento que a gente quer fazer no nosso sistema, né, todo o processamento de linguagem natural que a gente quer fazer tem que ser baseado num corpus que foi bem curado, foi bem construído, é, e se caso a gente precise de anotações que tenha sido bem anotado, então a gente tem que ter esse cuidado. Tem diversos corpos que estão disponíveis, né? Eu vou ajudar vocês a escolher, se vocês precisarem de corpos mais específicos. Tem inclusive em português. Mas aí uma discussão básica, assim, então a gente viu diversos é, desafios, né, quando a gente trata de processamento de linguagem natural. Mas os desafios, em geral, eles estão em torno dessas coisas, né? Entender qual o contexto que aquilo foi usado, né? Para realmente ter um conhecimento do que aquela parte do texto quer dizer. Ter o conhecimento do significado das palavras, o significado de uma determinada construção, né? Então, em geral, a gente tem esses problemas. Em geral, é difícil capturar o contexto e é difícil capturar o conhecimento. E aí, esses modelos ou essas abordagens que eu acabei de explicar, eu classificaria como abordagens tradicionais, que aí a gente constrói modelos complexos, né? A gente tenta modelar realmente a linguagem, a gente usa bastante informação de especialista, né, para saber construir aquilo, saber o que está certo, o que está errado, para ir escalando aquela pirâmide. E esses modelos são muito úteis se a gente quer entender por que está por trás do texto, sobretudo se a gente quer explicar os resultados que a gente obteve, ou se a gente quer conhecer mais até sobre o uso da linguagem, a gente usa todos esses modelos parecidos com esse que eu falei para vocês. Mas quando a gente precisa de tarefas mais avançadas, o que acontece hoje em dia é que a gente não se importa mais com tentar modelar contexto e tentar modelar o significado das coisas, e a gente deixa isso a cargo de redes neurais profundas. Então, a gente joga um monte de poder computacional, a gente joga um monte de dados e tenta deixar o computador identificar o contexto e o significado automaticamente, de uma forma que ele se vira e faz a tarefa, mas que a gente não consegue entender e expressar adequadamente por que ele fez aquela determinada tarefa. Então isso é muito útil, né, para diversas das coisas que a gente usa no dia a dia, classificação, construção de linguagem, entendimento, compreensão de linguagem, diálogo com humanos. Então, se a gente cria esses modelos, eles vão entender esse contexto e esse significado de alguma forma, isso vai estar ali registrado nas redes neurais, mas o problema é que é muito difícil da gente, como humano, a gente influenciar esses processos e entender esses processos. E aí cria coisas absurdas e bizarras, como sistemas que são racistas, etc, etc. Então, a gente tem essas coisas. Mas essas duas modelagens são extremamente importantes, essas duas abordagens de modelagem são extremamente importantes. Elas são dependentes. Então, por exemplo, hoje em dia a gente faz POS, que é uma coisa tradicional, né, sei lá, uma abordagem tradicional
processamento de linguagem natural, mas a gente usa redes neurais profundas, né? Então tem toda essa coisa. E a gente usa diversas features que a gente extrai usando métodos tradicionais, e também a gente usa para expor isso para as redes de deep learning. Então tem um relacionamento íntimo entre essas abordagens diferentes, e isso vai ter ainda por muito tempo, certamente. E no caso do Deep Learning, que a gente não vai cobrir nessa disciplina, que é um tipo de coisa que é mais apropriado para uma disciplina de redes neurais, que também é oferecida na universidade, quem tiver interesse. Mas o que aconteceu na parte de processamento de linguagem natural agora com o desenvolvimento de Deep Learning? Aconteceu que diversas coisas avançaram bastante, porque diversos modelos são muito adequados. Por exemplo, a redes convolucionais são muito úteis porque elas embaralham as features e tornam o entendimento da linguagem mais flexível, né, para o modelo. Aí a gente tem as redes recorrentes, que aí conseguem capturar um pouco mais do contexto e conseguem entender a sequência das palavras, entender que a construção da frase tem essa dependência sequencial, né? Aí tem o LSTM, né, que é um tipo de rede recorrente que foi extremamente e continua sendo muito importante, mas é a mesma ideia, a gente tentando capturar mais do contexto para a gente conseguir entender o que o texto quer dizer. Outro desenvolvimento super importante é a parte de word embeddings, que é agora transformar palavras de meros tokens, compostos por caracteres, mas transformar elas em vetores que agora tentam representar qual o sentido daquela palavra. Então isso é bem feito, a gente vai ver coisas relacionadas com isso durante a disciplina, essa é uma área super interessante, entender e saber trabalhar bem com isso é super importante, apesar de não ser relacionado com Deep Learning, que estou falando nesse slide, mas o Word Embeddings é basicamente atendendo o requisito para a gente conseguir alimentar essas redes mais complexas, né? Então isso é super importante, fazer isso bem. E hoje em dia tem outra evolução desse mundo, né, que são os transformers, que basicamente não são tão diferentes das redes que a gente tinha antes, mas eles conseguem ser implementados de forma paralela muito mais fácil, então eles têm um desempenho muito melhor, e aí com isso a gente consegue construir modelos complexos usando uma quantidade muito grande de texto. E aí com isso a gente consegue resultados muito melhores. E é isso que está por trás do BERT, do GPT, o GPT-3, né, que são modelos de estado da arte de linguagem que conseguem basicamente até conversar com humanos de uma forma limitada, mas que surpreende muitas vezes pelo nível de sofisticação. E aqui um meme que eu gosto também, que captura um pouco de como as coisas são difíceis nessa área, né? Então, a gente, como cientistas da computação, da área de computação, a gente pode facilmente fazer um tokenizador e dizer que ele identifica 99% das palavras adequadamente, né? Mas, bom, beleza, mas aí um linguista pergunta a gente, mas o que é uma palavra? Isso a gente não sabe, porque também um linguista não sabe, porque o conceito de palavra é muito complexo. Então, a nossa língua tem sutilezas muito difíceis de capturar pelas máquinas, né? Então, a gente está no processo, a gente está conseguindo cada vez fazer coisas melhores, mas a gente tem que sempre ter essa humildade que a linguagem humana é flexível, é complexa e é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar muito para conseguir tratar adequadamente. Umas referências, né? Esse livro que é sobre uma biblioteca, né? O NLTK, que é uma biblioteca de processamento de linguagem natural no Python. Esse livro fala de diversas coisas que a gente discutiu aqui, né? Vocês podem ver o conteúdo aqui. Então, POS tagging, tokenização, todas essas coisas são descritas nesse livro e são feitas por essa biblioteca também. Então, a gente tem exemplos lá nos códigos da disciplina de como usar essas coisas. Isso pode ser bastante útil para vocês no trabalho.
Mas tem diversos outros livros também e outras ferramentas. Vocês podem ficar à vontade para usar as ferramentas que preferirem. E esse livro de processamento de linguagem natural também, quem quiser se aprofundar nessas coisas, vários dos slides foram obtidos dos autores, vocês podem se aprofundar pelo livro. Bom, então era isso. Nas próximas aulas a gente vai continuar explorando coisas relacionadas com processamento de linguagem natural.